Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Marcel Mariano e serei o moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão Empresarial Covid-19, Desafios Empresariais. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de empresas em sintonia com os desafios decorrentes da pandemia do Covid-19. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos de educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a ABAD, Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, o professor Edson Barbeiro abordará o seguinte tema: pensamento estratégico em contextos de crise. O professor Dr. Edson Barbeiro atuou em diversas organizações como consultor sênior. Foi também gerente sênior da Marco Consultora e sócio da Praxian Business and Marketing Specialists. Anteriormente, trabalhou na Siemens e na SAP. Desenvolve projetos de modo independente para empresas multinacionais e nacionais. Engenheiro, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, o professor Edson Barbeiro também possui certificados por instituições como FGV, Babson College, University of Laverne, University of Amsterdam e Harvard Business School. É professor dos cursos de MBA da FIA, sendo premiado mais de 30 vezes como melhor docente de MBA, Hospital Israeli Albert Einstein, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, Fundação Dom Cabral, Sempou Escola de Negócios, Unifesp, Exalc USP e Atingir e Treinamentos. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Edson Barbeiro apresentará durante 45 minutos o tema Pensamento Estratégico em Contextos de Crise, focalizando os desafios das empresas e instituições. Na segunda parte, os participantes poderão mandar perguntas por 15 minutos para serem satisfeitas com suas respostas. Com a palavra, professor Edson Barbeiro. Olá, muito bem, muito obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado pela introdução e muito agradecido pela presença de todos e de todas nessa nossa noite fria. Pelo menos aqui, quem está em São Paulo, fez um dia especialmente frio, não é isso? Espero que vocês estejam aí com seu chocolate quente, não é isso? Cobertorzinhos, pantufas, para a gente poder discutir, assim, nesse calor, assuntos que me parecem bastante importantes no contexto da crise que a gente convive. Assim, uma crise dura, difícil, na perspectiva individual das nossas vidas, saúde, das nossas emoções, da nossa saúde mental, e também na perspectiva das empresas, das organizações. A gente que nunca vimos, como todos sabemos, uma crise de características semelhantes a essas que vivemos. Quando pensamos aí nesses seminários para colaborar com o mundo organizacional, com temas que possam ser relevantes e muito pragmáticos, a gente realmente pensou que o principal instrumento para o trabalho das pessoas é um instrumento de suas próprias mentes, de suas próprias capacidades de pensar. Eu tenho estudado já há algum tempo esse tema do pensamento estratégico, de uma maneira objeto da minha tese de doutorado, objeto de trabalhos de consultoria, de tal forma que consideramos ser interessante trocar algumas ideias, algumas considerações concretas que se vê na cena internacional de organizações, em que os autores e pesquisas indicam como principais elementos. Quero dividir com você uma apresentação, e aí, como o Marcel mencionou, após ela, um tempo para a gente bater um papinho aí, não é isso? Procurarei ser sempre muito objetivo, como se faz na linguagem de internet, nessas lives que a gente está tendo cada vez mais habituados. Denominamos, então, pensamento estratégico, momentos de crise, até porque uma das dores que nos passa é essa dor do curto prazismo, digamos assim, né? Isso, short termism, em inglês, que é, no momento da crise, a gente tende a fazer um olhar hiperfocado na realidade atual, daquilo que nós estamos vivendo no curto prazo, mas que é necessário levantar a cabeça e pensar numa perspectiva mais abrangente. Daí a perspectiva, a terminologia, pensamento estratégico.
A apresentação que vocês têm em mãos aqui pode ser encontrada, inclusive, no meu LinkedIn, mas também pode ser acessado via FIA, caso vocês desejem. A apresentação é toda de vocês. Então, vamos fazer um seguinte plano de voo, se vocês assim permitirem. Qual o problema que a gente está vivendo? Eu quero, então, problematizar um pouco, entender um pouquinho desta dor. A dor de pensar, tomar decisões, definir rumos, no momento em que a pressão de natureza da crise, sobretudo da pandemia que vivemos, está presente. No segundo momento, eu quero explorar questões conceituais com vocês. Um pouquinho dos componentes dessa coisa chamada pensamento estratégico. É um tema meio abstrato, um tanto quanto lugar comum, muitas vezes, em vários corredores corporativos, mas que eu queria adensar alguns pontos que me parecem relevantes. E, finalmente, quero terminar com prescrições práticas, do tipo, o que efetivamente a gente considera que são práticas bem-sucedidas para a gente conseguir, então, ter o tal do pensamento estratégico. Vamos lá? Então, quais barreiras nós temos para pensar de modo claro, para efetivamente tomar decisões límpidas, eficientes e eficazes, num contexto em que o rei cai, num contexto em que a gente não tem mais os mesmos elementos, os mesmos paradigmas às nossas voltas, quem sabe perdemos receitas, quem sabe perdemos parte das pessoas que estão às nossas voltas. Como então a gente pode, sobretudo no mundo organizacional, pensar nisso? Mas quais primeiro são as barreiras? Quais são essas dores? Elenquei aqui algumas dores importantes que se passam em momentos de crise. A primeira coisa é que se trata de um processo de aceleração histórica. O professor Yuval Harari tem dito isso, e eu só traduzi da seguinte maneira. É a semente que vira árvore. Tudo que se passa no universo atual eram elementos que já estavam presentes anteriormente, mas que ainda não eram suficientemente fortes ou que se acelerou neste momento. A questão da virtualização, do trabalho remoto e de muitos outros problemas que a gente vive na sociedade, não está aqui desde há 100 dias atrás, mas estava antes. E a gente ter, então, um processo de aceleração. Isso é importante porque significa dizer que a gente tem que se preparar para as coisas quando elas são, digamos assim, ainda sinais fracos, que podem se acelerar em momentos de perturbação como vivemos. No entanto, o que se vê é que esta crise veio a somar outras, digamos assim, circunstâncias turbulentas. Fala-se já na sociologia da ideia da sociedade líquida, em que as modificações acontecem de maneira muito rápida, em que eu não tenho referências tão sólidas por me basear, seja ela nas pessoas, seja ela nas nossas profissões. Vivemos um mundo da chamada VUCA, das chamadas incertezas, e o fato é que a maior parte das pessoas em processos de planejamento estratégico tem profunda dificuldade de prever a realidade de seus mercados. E, finalmente, como o professor Manuel Castells aponta, estamos vivendo uma sociedade em rede. Eu trago aqui esse conceito porque numa sociedade interconectada, em que não há uma estrutura hierárquica estruturante ou realmente, efetivamente formal, um processo mais, digamos assim, amorfo, mais complexo. A complexidade se aumenta, a gente tem mais dificuldade de entender o mundo em rede do que um mundo, digamos, hierarquizado que havia anteriormente, pelo bem e pelo mal. O fato é que estamos vivendo um mundo difícil de entender, um mundo mais arriscado. Além disso, o fato é que há também componentes das mudanças que são súbitas, porque a gente há perdas de referências até que a gente tenha tempo de preparação, capacitações, leituras, entendimento de mundo. A gente, então, nos últimos tempos, vivemos aí com teóricos, filósofos, etc., discutindo o chamado novo normal. Isto é, uma correria enorme para a gente tentar fazer um sense-making de coisas que a gente não estava entendendo, que ainda hoje não entendemos completamente. Mas quero destacar um outro ponto importante para todo mundo ter clareza do ponto de vista conceitual. É que não somente as mudanças abruptas nos transformam, mas talvez as mais, digamos assim, perigosas, aquelas que mais fazem com que a gente possa perder o sentido das vidas das nossas empresas, por exemplo, são as mudanças lentas e estruturantes. As estruturas, portanto, não as conjunturas. Isto é, aquilo que vai alterando, se modificando, se inserindo, e lentamente vai tomando conta do pedaço. Eu faço a metáfora aqui daquelas rãs que a gente coloca para cozinhar, e que se a gente colocar no fogo muito rápido, ela pula e foge. A gente dá um jeito de fugir daquela situação. Mas se a água vai crescendo lentamente, aquela rã, afinal de contas, acaba por, enfim, perder a guerra contra a água. O fato é que bastante coisa que acontece lentamente, a gente por vezes não consegue enxergar.
porque estamos no meio daquele processo de mudança. Uma terceira coisa importante é que os processos de mudança são precedidos tipicamente, notadamente os dolorosos e mais rápidos, por forte processo de negação. A gente viu isso manifesto nos mais diversos momentos. No começo da crise, quando ainda podíamos inicialmente ir aos supermercados, eu me recordo de estar em um, e na verdade eu estava num desses clubes de compras, e havia um aparentemente pequeno empresário que estava ali, e ele dizia que era uma loucura tudo aquilo, que as pessoas não deveriam acreditar que aquele vírus pudesse realmente ter todo esse problema, e que aquelas pessoas iam acabar com o negócio dele. Ele estava ensandecido com um processo de negação, raiva e agressividade. Isso é uma reação basicamente imediata, porque é um processo de fuga. Eu faço aqui um paralelo, que é uma fuga da mudança do tabuleiro, da mudança daquele jogo. As peças não são mais as mesmas. E o desconhecido provoca esse processo amedrontador, que gera ansiedade, que gera medo. Note que quando eu falo de pensamento estratégico, a discussão da ansiedade precisa ser colocada em pauta. Eu não sou psicólogo, ao contrário, minha formação é em engenharia, mas na perspectiva de tomar decisão estratégica, há leituras que apontam que a ansiedade, que é esse processo de a gente acelerar o futuro mentalmente, ou querer que o futuro chegue com uma rapidez maior do que ele efetivamente chegará, em várias circunstâncias, é um processo muito negativo naquele que tem que pensar estruturadamente sobre situações complexas, decisões tecnológicas, de produtos, assim por diante. Tipicamente, esse processo, quando exacerbado, quando em estágios paralisantes, haja visto aqui tanto o medo quanto a ansiedade, são naturais da humanidade, mas em casos excepcionais, em casos exagerados, podem levar a uma paralisia por análise e uma dificuldade de raciocínio. Quinto aspecto é o fato digamos assim, dos aspectos neurocientíficos atrás. O cérebro é um órgão energeticamente caro. Apesar de ele compor cerca de 3, 5% da nossa massa, ele consome 20% da energia que consumimos ou que recebemos do ponto de vista da respiração e da alimentação. Dado isso, do ponto de vista da evolução, ele prefere, cérebro, caminhos mais curtos, conhecidos, e busca sinais no ambiente que procure, digamos, de alguma maneira, me certificar ou me dar garantias de que aquele caminho que eu conheço é o verdadeiro ou o melhor. Eu escolho subpartes daquele ambiente para validar as minhas hipóteses anteriores. Portanto, muitas vezes no pensamento estratégico, eu projeto nesse pensamento os meus desejos, as formas de eu enxergar o mundo, o que pode ser equivocado. Além disso, há um ponto bastante interessante, é que estamos vendo hoje uma manifestação muito evidente de parte dessa questão neurocientífica, de que a gente, por procurar caminhos já conhecidos, não nos abrimos ao diálogo. E o diálogo é o grande instrumento, repito, é a grande ferramenta para o pensamento estratégico. Não se pensa estrategicamente mais como Rodin, naquela obra magnífica, que de alguma maneira caracterizava um pensador isolado e estático. Ao contrário, hoje a gente pensa estrategicamente por meio do diálogo e visitação ao contraditório. Se no passado a gente dizia que as paredes têm ouvidos, eu tenho percebido ao meu redor que, em verdade, são os ouvidos que têm paredes. Pessoas que não aceitam aquilo que é diferente do pensamento dela, que nós procuramos fazer o mesmo, desejando algo diferente. Isso é um dos grandes problemas do pensamento estratégico. Uma repetição dos atos acompanhada pela mudança nos objetivos. Isso parece ser um pouco irracional. Além disso, em momentos de crise, há uma tendência, o que se fala na economia comportamental, para a gente ter alguma coisa que a gente chama de ênfase excessiva ou hiperfoco. Nós tendemos ao hiperfoco. A gente tende a olhar todo o redor apenas sob uma perspectiva, segundo apenas um tema. Isso porque todas as informações estão em volta da gente, na imprensa, nas conversas com amigos, etc. Parece que fala da pandemia. É claro que a pandemia é uma temática absolutamente relevante, mas ela não é o único ponto da realidade. Na saúde, continuam existindo outras doenças. Nas nossas vidas pessoais, continuam existindo outras grandezas, outras dimensões, outros planos. Mas a gente enfoca toda a nossa atenção nesse ponto, o que pode ser um empobrecimento intelectual relevante, que faz com que nós deixemos de enxergar parte da realidade. E, finalmente, há um fenômeno muito claro, que também é exposto na economia comportamental, que se chama de desconto do futuro. Isto é,
Dado que eu tenho uma sensação de que as situações estão tão ruins, que o futuro pode não existir, por meio da morte, evidentemente, mas por meio também da bancarrota, da RJ da minha empresa, o fim das minhas relações pessoais, ou que alguma coisa muito catastrófica venha a acontecer, eu tendo a descontar o futuro, isto é, eu tendo a privilegiar o imediato, em detrimento do imediato. É tudo aqui agora, é tudo neste momento. O que valeu hoje, nada vale por amanhã. Esses 8 aspectos eu resgatei para que a gente, digamos assim, tenha mais clareza do que está acontecendo nas nossas vidas, para ver outros aspectos que alguns de vocês possam adicionar no nosso papo, e que, portanto, tem a ver com como que limites há no pensamento estratégico no momento de uma crise. Nestas que vivemos hoje e outras que virão à frente. Seja lá um regresso da pandemia, ou seja lá outras crises. O brasileiro não tem problemas, digamos assim, com falta de exemplos para crises. Nós temos muitas delas, sejam elas econômicas, políticas, etc. Continuaremos a viver diante de contextos turbulentos. As incertezas são certezas, e a gente vai cada vez mais, digamos assim, conviver nessa sala escura, em que a gente não sabe qual é o inimigo que está à nossa frente. Mas é necessário um olhar corajoso, um olhar otimista, em certo sentido, que é um pouco das coisas que a gente vai falar daqui a instantes. Espero que vocês ainda estejam aquecidos, assim, e que essa altura tenha trocado, quem sabe, o seu chocolate quente por uma tacinha de vinho. E vamos dar continuidade. Agora, ao invés de a gente falar um pouquinho falar sobre as dores, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos que levarão aos remédios. O que a gente sabe atualmente sobre o chamado pensamento estratégico? O que as principais consultorias do mundo recomendam? O que nós, na FIA, recomendamos, por exemplo, para executivos? Como que a gente faz orientações a pessoas que estão diante deste contexto? O que os autores nacionais e internacionais têm debatido sobre a temática? Trata-se de um assunto já construído na literatura sobre estratégia há muitos anos, mas que sempre é necessário revisitar. Até porque pensamento estratégico não é algo, digamos, natural, que a gente acorda de manhã com grandes, digamos assim, tendências a isso. A maior parte das pessoas tende a viver as suas vidas relativamente rotineiras. Dar muita ênfase àquilo que é tangente, aquilo que é tangível, melhor dizendo, aquilo que é claro, evidente, presente em nossas vidas, que tende a ser um mundo mais operacional ou tático. O pensamento estratégico tende a ir para um abstrato. As pessoas talvez tenham um pouco de receio disso, algumas até preconceitos. Mas vamos, então, destacar os aspectos principais. Quando a gente fala de pensamento estratégico, a primeira coisa que a gente fala é construção de visões. A gente chama isso de intento estratégico. Intento estratégico aqui vai querer dizer que a gente precisa construir visões que não apenas sejam planos, mas que também movam as pessoas. Então, em certo sentido, deixar de apenas pensar que eu farei planos, documentos, para que a gente vá fazer, na verdade, construções de shared mindset. Quero dizer, não importa o que está no documento, não importa o que está na mente das pessoas e para onde elas vão se engajar em seus trabalhos. Nesse sentido, estratégia não diz apenas o como por vezes nós encontramos em algumas definições, mas estratégias tenta, de alguma maneira, a transmitir às pessoas as visões dos porquês, dos propósitos, das razões pelas quais estamos aqui, o que precisamos fazer para chegar nesses propósitos, é claro. Mas também nesse sentido, quando nós falamos de intento estratégico, também lembramos que a estratégia tem a ver com atos políticos, com convencimento das pessoas, com negociação, que a gente deve levar indivíduos a diferentes comportamentos. Nós devemos levar os indivíduos a prestarem atenção em certas coisas. A filosofia pragmatista americana disse que a atenção precede a ação. O que quer dizer? Quer dizer que conduzir indivíduos, ser líder de indivíduos, por vezes não significa conduzir apenas suas ações, aquilo que elas fazem, seus movimentos, mas conduzir para onde elas olham. Se o meu filho, por exemplo, não vai bem numa prova, eu não estou preocupado com o ato concreto de ele ir na prova. Para mim é muito mais preocupante onde está a mente dele. Qual é a atenção que ele dá? O que é prioritário a ele? Indivíduos, mais uma vez citando a filosofia pragmatista, têm uma atuação perante aquilo que é para eles relevante.
Isso é muito importante para todos nós. A segunda coisa que está muito presente quando comentamos, discutimos o debate sobre pensamento estratégico, refere-se a um processo preparatório. Peter Drucker dizia que errar na preparação implica em preparar-se para errar. Refere-se, portanto, de alguma maneira, a não viver apenas o dia a dia. Alguém que pensa estrategicamente tenta superar os aspectos da rotina, apesar de observar a rotina igualmente. Quem olha de alguma maneira um pouco mais adiante no horizonte, evitando uma espécie de efeito avestruz, que todos nós somos chamados a fazer. É muito comum. Certa vez, sendo chamado numa empresa de setor financeiro de grande porte para desenvolver pensamento estratégico em alguns gerentes de nível intermediário superior, um diretor me procurou e estava dizendo que as pessoas não tinham visões estratégicas na terminologia dele. Não pensava além da fronteira específica das suas tarefas. Eu comprei a briga, achei que faria apenas essa discussão. Só que eu fui fazer entrevistas, tentar compreender o que acontecia na realidade daquela empresa. A gente foi perceber que, em verdade, havia todo um sistema que demandava e exigia que as pessoas fossem monodisciplinares, extremamente enfocadas, convergentes numa tarefa muito particular. E que em 15 minutos por mês, eles tinham que apresentar reflexões extremamente estratégicas, por exemplo, para um conselho de administração. Isto é, o fato é que a rotina nos conduz ao não estratégico. Somos nós, e em alguns contextos organizacionais, que devemos, digamos assim, arquitetar organizações no sentido do estratégico. Nesse sentido, eu lembro os aspectos da teoria de aprendizagem, que aponta, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, que o difícil não é aprender, o difícil é desaprender. Se você já teve dificuldade de aprender algo, lembre-se dos momentos que você tentou desaprender algo. Daí, a lógica do lifelong learning, a lógica do aprender, desaprender, para reaprender e assim por diante. Isto é, nós temos que sempre ser, num ambiente de natureza estável que vivemos, seres de aprendizado. E as nossas organizações, aquela que você trabalha, precisam também igualmente ser learning organizations, como diz o professor Peter Senge, do MIT. Finalmente, quando falamos de pensamento estratégico, ao contrário do que se pensa inicialmente na exposição da palavra, não refere-se apenas a um ato intelectual, mas, sobretudo, a um lado concentrado na execução. Não somos, nesse sentido, apenas, digamos assim, participantes observadores da realidade da empresa. Somos sempre comprometidos com os resultados. Nesse sentido, a concentração na execução, aliada à forte adaptação à mudança, vai ser importante neste jogo chamado pensamento estratégico. Quero continuar essa mesma reflexão com vocês, agora fazendo dois conjuntos de metáforas. A primeira delas, do professor Javier Gilbert, do MD da Suíça, uma das principais escolas de negócio do mundo. Ele toma de empréstimo, o professor Javier, da lógica aristotélica, tentando pegar os componentes principais da natureza, agora, segundo o professor Javier, que seria um vento. E aí o vento, ele aponta para a necessidade de pensamento estratégico no processo de oxigenação. Eu gosto desse termo. Oxigenar. Lembro da biologia ou da saúde de que parte da energia do nosso corpo vem por meio da respiração. E que muitas empresas fecham suas janelas e param de deixar de receber ar novo. Quantas empresas que eu já entrei e que me lembrou aqueles quartos que a gente nunca mais abria, sabe? Aquele cheiro de mofo, aquele sentido de que as coisas ali já eram extemporâneas, de que elas não faziam mais sentido estarem por ali. O processo de oxigenação refere-se a um processo de open-mindedness, que é a ideia de um processo de aprendizado como fonte de energia. Aprender é ganhar nova energia, é ganhar nova aceleração. Mas o professor Javier também aponta para a ideia da floresta. Digamos assim, que é o aspecto conceitual, que é o entendimento da complexidade. E isso é um aspecto muito importante do pensamento estratégico. Quem pensa estrategicamente tem uma visão e entendimento de diferentes perspectivas. E vai à estrutura, não à conjuntura. Ele procura tentar, portanto, compreender e aceitar a complexidade das realidades. Uma metáfora fácil que o professor Kardinal sempre diz é a seguinte: alguém está num almoxarifado
e diz que está faltando, por exemplo, as latinhas. E ele concebe aquele problema com faltam 50 latinhas no almoxarifado. Esse é um pensamento de natureza não estratégica. Talvez a pessoa pudesse desenvolver um raciocínio do tipo, como é que é a distribuição de estanho no mundo, de tal maneira que a oferta de latinhas não esteja tão plena como deveria ser. Quais são os padrões que estão acontecendo para que a gente possa efetivamente ir à raiz dos problemas, não apenas captar a sua superfície. Há um exercício que eu faço com alunos, que a ideia é a gente ir dos surface issues para os root issues, dos pontos de superfície para os pontos de raiz. A maior parte das pessoas tem profunda facilidade de entender as raízes, as folhas, mas dificuldade forte de entender as raízes. O professor Javier também nos brinda com a ideia do fogo. E eu fico particularmente interessado nessa ideia. Porque quando eu falo pensar estrategicamente, pode vir equivocadamente em nossa mente que se trata de alguma coisa paralisante. Se trata de alguma coisa absolutamente reflexiva, apenas. Ao contrário, não é. Nós precisamos entender que o aprendizado tem que ser fonte de empreendedorismo, que isso tem que ser fonte de experimentação. É o que se fala muito hoje nos métodos ágeis, no universo das startups. Que só existe aprendizado quando existe tentativa, quando existe experimentação. O fato é que a ação empreendedora é tão importante quanto o pensamento reflexivo. O Aldous Huxley, um importante autor britânico radicado nos Estados Unidos, autor do Admirável Mundo Novo, vocês devem ter lido, indica a seguinte frase: não é a sua experiência que o transforma. Em verdade, é aquilo que você faz com a sua experiência que lhe transforma. Não basta você viver, você tem que redefinir, repensar essa sua vivência. Tantos que eu conheço que dizem que têm 20, 30 anos de experiência em alguma coisa, mas que repete a partir do segundo ano aproximadamente, exatamente, as mesmas práticas. Finalmente, o professor Javier traz a ideia da montanha. E aqui tem uma referência histórica sobre empreendedorismo, sobre estratégia bastante forte. Estratégia, quando surge na Grécia, surge justamente da ideia dos generais que subiam a montanha, a região montanhosa ali naquela região, evidentemente, da Grécia, em que aqueles generais, aqueles líderes, aqueles estrategistas, como se dizia, estavam observando de maneira mais ampla, estavam tentando entender e refletir sobre o que via à frente. Aqui eu também uso a frase do Aldous Huxley, um autor especialmente interessante que eu recomendo que vocês leiam, Admirável Mundo Novo. É um livro muitíssimo moderno e muitíssimo interessante. Realmente vale a pena esta leitura. Quero trazer finalmente também uma segunda característica, um segundo conjunto de comparações que é muito comum a gente confundir na realidade corporativa. Percorrendo os corredores de empresas por aí, eu vejo que as pessoas sinonimizam, isto é, consideram idêntica a palavra planejar da palavra estratégia. Aliás, sequer existe em português com muita clareza um verbo que leve à palavra estratégia. A gente usa a palavra planejar para designar isso. Em inglês existe a expressão strategizing, que eu vou aqui então criar um neologismo do estrategizar. Até onde sei, não conheço a presença dessa palavra na língua portuguesa, mas alguns de vocês podem me ajudar. O fato é que planejar é muito diferente de pensar. E, portanto, planejamento estratégico, como diz o professor Henry Mintzberg, parece ser uma espécie de contradição em termos, uma espécie de oxímoro. Quando eu estou planejando, eu não estou estrategizando. São coisas diferentes. E aqui eu quero fazer essa diferença com clareza. Planejamento estratégico e pensamento estratégico. Quais seriam as diferenças? A primeira diferença que eu quero destacar é que planejar pressupõe racionalidade ilimitada. Pressupõe que eu possa compreender todos os movimentos que vêm à frente. Pressupõe também linearidade de raciocínio, como se as coisas tivessem uma sequência cronológica absolutamente compreendida, antecipada, de fácil entendimento. A ideia de planejar implica isso. Ao passo que quando eu penso, ou quando eu reflito acerca de pensar estrategicamente, eu estou falando de cultivar a criatividade,
de uma assunção ou de admitir, portanto, pensamento não linear. Aliás, mais do que isso, talvez cultivar, talvez preferir o pensamento linear ao pensamento não linear. A busca de alternativas, os pensamentos sistêmicos, como se diz. Além disso, o pensamento estratégico é diferente do planejamento estratégico no seguinte sentido. Primeiro, planejamento tem a ver com o pensamento convergente. Nós todos estamos olhando para um ponto e todos aqui estamos entendendo com clareza que ponto é este. O que é melhor a fazer? Convirja todas as atenções para aquele ponto. Uma sensação de que estamos todos, então, olhando e indo na direção de um ponto específico, conhecido e desejado por todos. Em seguida, podemos pensar que o pensamento estratégico, ao contrário, ele valoriza o divergente. Isto é, alguém que está com uma curiosidade, chamemos assim, para buscar uma alternativa nova, uma nova maneira de observar aquilo, novas fontes de entendimento. É uma espécie de olhar periférico, em que não observo apenas o meu negócio, mas os negócios que estão em volta. Se eu trabalho, por exemplo, em manufatura, eu preciso entender também de varejo, ou de empresas de consultoria, headhuntings, o que seja. Pensamento divergente vem, então, alguém que está olhando ao redor, looking around. Uma terceira comparação, o planejamento estratégico enfoca o concreto, aquilo que é conhecido. De línguas antigas, eu acho que é latim, vem do fato, aquilo que é passado do fazer. De alguma maneira, aquilo que já está concretizado, materializado à minha frente. O pensamento estratégico, ao contrário, valoriza o abstrato, o experimental, e até, eu vou destacar em vermelho, o imaginário. O ficto, aquilo que não existe ainda, mas que alguém precisa projetar à frente. Aqui mora uma questão bastante interessante no universo dos negócios. No universo da educação como um todo. Que a gente viveu uma educação para os fatos, para aquilo que já existe, para os métodos que já estão por lá. As pessoas vão para as cadeiras das escolas e repetem os padrões que já foram determinados, analisados. Elas memorizam fatos, elas não imaginam fitos. No mundo que precisa ser construído, com um monte de problemas sociais e econômicos, nós precisamos mais capacidade imaginativa. Capacidade imaginativa essa que algumas vezes no mundo empresarial quase foi tida como um palavrão. Assim como também a palavra divergente. Ah, você é divergente. Um quarto aspecto. Temos o fato de que o planejamento estratégico busca a lógica da estabilidade. Busca certezas. É melhor que as coisas sejam estáveis, para que eu possa monitorá-las e controlá-las, para que eu possa compreender precisamente como elas deveriam ser e se aquilo que foi feito é exatamente aquilo que foi planejado. É a ideia das estruturas burocráticas, segundo o Max Weber, sociólogo alemão do século XIX, século XVIII. Enquanto o pensamento estratégico convive com o instável, convive com o incerto. Sabe que o mundo de hoje é um mundo de grandes modificações. E esta convivência com a incerteza, até com um pouco de estado de, digamos, confusão, um pouco de desordem, faz parte do processo de aprimoramento. E, finalmente, como quinta comparação importante, é que no planejamento estratégico, nós enxergamos que o futuro é uma sequência do presente. Como será o meu mercado no futuro? Aquelas linhas retas que se fazem em quase todos os orçamentos e quase todos os business cases e business plans, em que se projeta a existência de uma sequência linear para o futuro de uma maneira. Eu olho para as circunstâncias atuais, para a chamada conjuntura, e imagino como será o futuro de uma maneira muito pouco criativa. Basicamente, um certo alfa multiplicando aquilo que existe hoje. Em matemática, em álgebra linear, a gente chama isso de dependência linear. Vamos continuar mais ou menos desse jeito aí. Ao passo que o pensamento estratégico parte da premissa que o futuro tem múltiplas dimensões, que eles serão bastante diferentes, poderão, portanto, se alterar ao longo do tempo. Finalmente, eu quero destacar nesse slide que não há aqui nenhum tipo de apologia a pensamento estratégico ser melhor que planejamento estratégico. Eu apenas quero diferenciar os animais, diferenciar essas cores, para que nós compreendamos a existência das coisas de maneira diferente.
O ser humano se comunica por meio da sua linguagem. Somos seres puramente simbólicos. Quando a gente compreende e dá nome correto às coisas, a gente passa, portanto, a tratá-la de modo mais específico. Uma vez, numa empresa, fui chamado a uma organização, cujo diretor, na verdade, à época, uma diretora, me disse: Edson, eu quero que você aprimore o processo de planejamento estratégico de nossa empresa. Sabe, esse pessoal tem umas planilhas, né? Essas planilhas, tudo com nome em inglês, BCGs, Arthur D. Littles, McKinsey, SWOTs, e assim por diante. E que você, profissionalmente, por estudar esse tema, talvez tenha aí algumas novas matrizes bacanas para colocar, ou quem sabe aprimorar o processo lógico de construção delas. É claro que eu aceitei o desafio. Fui fazer aquelas famosas entrevistas de processos de consultoria. Voltei à diretora e disse a ela: cara diretora, eu posso ajudar nas planilhas. Mas não é este o seu problema. Você tem processos de planejamento sem qualquer estratégia. Não havia ali estratégia, havia planejamento. Havia senso de organização, de linearidade, de números, de materialização de coisas que eram visíveis no curto prazo e até um pouco óbvias. Não havia nada de estratégia. Você quer mais estratégia? Você quer mais planejamento? Ela olhou com um olhar de dúvida e perguntou: mas não estamos falando da mesma coisa? Larga de ser teórico. Eu disse: não tem nada de teórico aqui. Aqui é uma coisa muito prática. Os processos mentais que conduzem à estratégia não são os mesmos processos mentais que conduzem ao planejamento. Pensar em estratégia significa ousar. Significa dar passos à incerteza e aos riscos. Significa conversar mais. Significa abrir mais os olhos e as mentes. Significa um processo mais criativo, por conseguinte. Mais uma vez, quero destacar que eu não disse que uma coisa é melhor do que a outra. Precisamos tanto de excelentes planejadores como excepcionais estrategistas. Mas é preciso que nós entendamos o que é uma coisa e o que é outra. Por vezes, nossa dor é de planejamento. Outras, de pensamento. Vocês acham que a Blockbuster era uma empresa mal administrada, que não tinham bons planejadores, que as pessoas não sabiam fazer orçamentos, não sabiam planejar a logística dos DVDs ou a colocação das novas lojas, que não haviam técnicas de projeção de vendas e forecastings e etc. Era isso que faltava no Blockbuster? Ou em todas as outras empresas que vieram casos clássicos de MBA? Não. O que faltava ali não era planejamento. Os grandes executivos da Blockbuster eram formados pelas principais escolas de negócios do mundo. O que faltava era um pensamento estratégico. É claro que é fácil de falar, né? Mas a outra metáfora que eu gostaria de fazer, farei ela de modo breve, é que, em certo sentido, quando estamos verbalizando sobre pensamento estratégico e discutindo as diferenças por planejamento estratégico, é o mesmo que dois jogos infantis. Aí depois vocês parem para pensar um pouquinho, né? Eu costumo dizer que o planejamento estratégico é como montar quebra-cabeças, cujas cenas são fixas e as peças são inflexíveis. Ao passo que o pensamento estratégico faz sentido perante os Legos, que demandam da gente um pouco mais de adaptação, vivência com a incerteza. Aquilo que a professora Sara Salasvart, indiana e radicada nos Estados Unidos, uma das mais importantes teóricas do mundo atualmente, chama de causation e effectuation. Muito interessante essa obra, vale a pena destacar e acompanhar. Eu quero trazer a você agora, nesses últimos minutos da minha fala, antes que o Marcel desligue minha tomada, quais são as dicas práticas que eu gostaria de oferecer a você. É claro que quando eu falo de dicas práticas, é preciso que você entenda que o que vale é o contexto. Analisar, estudar e compreender a realidade específica que você vive. Porque as dicas podem não ser adequadas para a tua empresa. Mas eu procurei fazer um levantamento interessante há 20 anos, quase todos os dias em salas de aulas com todos os executivos de todos os setores, fazendo consultoria ao mesmo período. Eu tenho a impressão de que eu construí um pouquinho de repertório a respeito disso. Minhas dicas concretas são as seguintes do pensamento estratégico perante a crise.
exercite o diálogo com os stakeholders. A gente está falando muito hoje da orientação a stakeholders, com a qual eu sou particularmente afeito. Fazer estratégias implica em desenvolver conversações. Estratégia é um ato de diálogo. Baseiem-se em dados. Falamos hoje que data is the new oil. Mas cuidado com os exageros pendulares, como fazemos. Outrora éramos exclusivamente intuitivos. Agora talvez pensemos que tudo vai se resolver por meio de uma série de contas, numa análise de clusters ou uma correlação canônica numa série de dados no Big Data. Dados ajudam muito, mas as nossas intuições e compreensões de mundo que vão além deles é muito importante ainda. 3. Exercite. Plasticidade cerebral. Isto é, o seu cérebro pode se modificar. A gente pode aprender qualquer coisa. Exercite, neste caso, o cérebro sistêmico. Aquele que pode fazer com que você pense as diferentes perspectivas. E cultue a diferença. Se alguma coisa está presente no planejamento e no pensamento estratégico, refere-se a pensar diferente. O professor Michael Porter, da Harvard Business School, diz que strategy is about being different. Estratégia tem a ver com ser diferente. Eu não consigo entender como uma empresa consegue ser diferente com executivos que vivem em bolhas ideológicas, que realçam a monodisciplinaridade. Nós precisamos realçar a interdisciplinaridade. Cultue conversar com pessoas que pensam diferente de você, não igual a você. Cultive um misto de realismo com otimismo. Ser estrategista necessariamente significa ser otimista, em alguma medida. Mesmo diante da pandemia que vivemos. Há uma parte de otimismo aqui. E esta parte precisa ser desenvolvida. Porque, apesar dos pessimistas poderem ter razão, são os otimistas que conduzem o mundo. Claro, com o realismo de quem compreende os dados, de quem analisa as estruturas, não as conjunturas, apenas. De quem vem a fundo para diagnosticar a sua realidade. Mais um. Desenhe. Isso mesmo, desenhe o seu problema. Esquemas visuais ajudam a fluidez do não linear. Excel vai te levar a pensar linear. Mapas mentais e desenhos vão fazer você pensar não linearmente de modo fluido. Aprimore sua inteligência intrapessoal. Não ache que medo, não ache que inseguranças, incertezas e vulnerabilidades são para pessoas fracas, como às vezes se pensou no mundo empresarial. Nós temos que nos abraçar às nossas vulnerabilidades humanas, compreendê-las, também compreender as nossas vocações. Manter a calma diante dessas circunstâncias, porque a inteligência intrapessoal não deu esse poder. Quem compreende a si mesmo, Sócrates, vai ser mais forte nesse processo de pensar estrategicamente. E, finalmente, aproveite a crise para a reinvenção de processos, de atitudes e de crenças. Há muito que se reinventar. Quando os comensais vão embora, é a hora de arrumar a cozinha. Esta redução da nossa demanda das atividades econômicas que tivemos pode ser grande e importante momento para cada um de nós revisitar suas próprias empresas, seus modelos de negócios, etc. A mim, professor, revisitar minha forma de lecionar. A mim, consultor de empresas, igualmente fazê-lo nas minhas atividades intervencionistas. Portanto, as crises devem servir para a reinvenção. Quero abrir agora, tentando aqui ocupar o espaço necessário e devido aqui no nosso webinar, não é isso, caro amigo Marcel? Conversar um pouquinho, bater um papo com você, ver aí como vocês querem debater, e eu tenho depois uns recadinhos finais para dar. Quero com todo o coração dizer que produzi o meu melhor para que a gente pudesse ter uma conversa inteligente, válida e que fosse impactante para cada um de vocês aí do outro lado da telinha. Obrigado, professor. E já temos umas perguntas aqui para o senhor. Pode, por favor. Parabéns pela belíssima apresentação e principalmente pelos coerentes insights quanto ao tema. Para você, no planejar estrategicamente,
O que é mais difícil no contexto de crise? Desaprender o que parecia certo, tranquilo e caminhando, ou aprender o novo em meio à ansiedade, medo e incerteza? Quem que perguntou? Fala de novo, Marcel, por gentileza. Eu não gravei o nome. Foi o Edson Andrade. Edson, antes de mais nada, que nome bonito você tem. A sua família te brindou com um nome espetacular. Meu xará, quero dizer a você o seguinte: vai ser difícil nós separarmos os lados da moeda. O processo de desaprender mora junto com o processo de aprender o novo. É quase que coisas simbióticas, mas para aprender o novo, eu tenho que abrir espaço na minha mente para este novo. Há uma passagem do incrível Guimarães Rosa, em que ele descreve uma mãe com seu filho, uma criança. As crianças pensam o mundo de um modo muito gostoso, né? E que estavam, esse casal de mãe e filho, observando a realidade. E nessa realidade, havia uma casa que estava sendo, quebrada por, profissionais da construção civil. Gente quebrando os telhados, as paredes, etc., marretadas nas paredes, aquela coisa toda caindo. E isso que a criança diz: olha lá, mãe, estão construindo um terreno. Deus do céu, quando eu vi essa passagem, eu disse: por que não deram um prêmio Nobel da Literatura ao Guimarães Rosa, certo? Mas o fato é que esse processo de desaprender vai dar o espaço para que os novos conceitos entrem. Desamarrar-se dos seus paradigmas anteriores. Parar de buscar sempre o tempo todo, parte da realidade que, digamos assim, reforcem suas crenças anteriores. E aí tratar esse emocional. Eu não sou psicólogo, mas respeito muitos profissionais, grandes amigos psicólogos. O fato é que é necessário que a gente, ao ter essa inteligência, a inteligência intrapessoal, consulte ela para ter um processo de respiração, entender a nós mesmos e conduzindo passo a passo. Também não cobre de si mesmo que você vai fazer esse reaprendizado como se fosse um robô. Vivemos num mundo de um nível de aceleração enorme, o famoso social acceleration, que esperam da gente que tenhamos respostas num tempo que é humanamente impossível. Nesses dias todos, eu sou uma pessoa que trabalho muito. Quem me conhece sabe que eu sou quase um workaholic, assim, sabe? Mas eu deixei cair umas petecas, sou honesto. Alguns dos trabalhos eu deixei de executar. E eu fiquei muito angustiado com isso. Mas nós temos que olhar com um certo alto grau de autopiedade e entender, meu amigo, olha a circunstância que você vive. O Wilson, que esteve conosco tantas vezes na FIA, está dizendo aqui o seguinte: qual a sua opinião sobre a resistência de alguns funcionários que resistem à importância da estratégia? Olha, acho que tem duas coisas a dizer, Wilson. Eu acho que nós temos que passar por um processo de cognição, socialização e afeto. Quer dizer, as pessoas precisam entender o que vai mudar. Há processos de comunicação muito mal feitos nas organizações, que as pessoas não entendem porque há má comunicação. Eu tenho que resolver isso. Segundo ponto. O social, que significa dizer o seguinte: enquanto do meu lado todo mundo continuar reagindo de uma certa forma, eu sigo a manada. Nós temos, como humanos, a tendência de repetir padrões socialmente aceitos. Eu faço aquilo que é apropriado socialmente, diria o Herbert Simon, um economista importante. Um social appropriativeness, ele chamava. Uma apropriação social. Então, eu tenho que conduzir o grupo, não apenas os indivíduos. E, além disso, entender como as pessoas se veem afetadas pela nova estratégia. Estratégia sem o eu, se aquilo não tem qualquer relevância para mim, e aqui eu não quero dizer apenas remuneração variável, eu quero dizer o que é importante para as minhas vidas, não será conduzida à melhoria. Assim. Outra coisa que eu quero também apontar, na sua pergunta, Wilson, é que eu tenho um pouco de cuidado para apenas dizer que o problema são os outros que não mudam. Mahatma Gandhi disse que a grande questão é a mudança que está em nós. Nós sermos as mudanças. Porque quando isso acontecer no processo de liderança, eu tenho a pressão, eu até tenho um pouco de crença, de que vai acontecer mais fortemente. Mahatma Gandhi foi um dos grandes líderes da humanidade. Ele disse que seja você a mudança que você deseja para o mundo. A maior parte de nós
tende a olhar a mudança como uma coisa que está fora da gente. Olha lá, o outro precisa mudar. Olha ali, ó, o governo precisa mudar. Mas que governo, Xará? Ah, o governo do Brasil. Você é o quê? Brasileiro. Um negócio meio confuso, né? A gente sempre acha que a mudança está com o outro. Nunca comigo mesmo. Não é fácil. Eu também tenho dificuldades. Eu costumo dizer em sala de aula que é fácil ser professor de MBA. Super fácil. É por isso que eu parei de trabalhar e só dou aula, certo? Essa piada é clássica, né, Marcelo? Mas o André coloca aqui, Marcelo, eu estou lendo aqui, porque eu estou vendo aqui, você prefere você ler? Professor, tem umas Marcelo tem. perguntas aqui antes. A Heloísa Silva perguntou se, na sua avaliação, é possível aprender a pensar estrategicamente. Sim. Nossa, eu nem deixei você completar a pergunta, eu já falei sim. Eu fui ansioso agora, certo? Sim. Eu vou dizer de novo, sim. Sim, porque as neurociências apontam que nosso cérebro é um cérebro plástico e que a gente aprende o resto da vida inteira. Jogue fora aquela frase pau que nasce torto, o resto você sabe. Esqueça disso. Nós somos seres de aprendizagem. Eu sou um educador. O que eu mais gosto é trabalhar com educação. Sou apaixonado por isso. E todos nós na FIA também somos. Ok, Se uma eu, outra pergunta. se eu sou educador, só terminar esse raciocínio, Marcelo, desculpe. Sendo educador, eu só posso acreditar que as mudanças acontecem. Há um livro da professora Julian Sloan, eu vou citar ao final, que chama-se Learning to Think Strategically, que faz todo um diagnóstico da literatura sobre aprendizado de pensamento estratégico. Eu gosto muito dessa obra. Marcelo. Vamos lá? O Peterson Ruiz faz a pergunta: como implementar estratégia para empresas que quizá têm ou entendem suas propostas de valor, são esquizofrênicas em sua missão? Ou seja, como planejar ou pensar estrategicamente se não se tem um objetivo claro? Provavelmente porque deve ter problemas políticos, né? Porque se você está dizendo com tanta evidência de que os objetivos não são claros, por que a gente não reconstruiu os objetivos? Então nós temos provavelmente um processo de negociação por fazer. Eu não acredito de que os objetivos não são claros porque eles não estão escritos. Eu acho que os objetivos não são claros porque os humanos não conduziram assim. Estratégia não é o que está escrito no PowerPoint. Estratégia é aquilo que as pessoas virem. É mais provável que você precisa fazer um processo de negociação. Vamos voltar aos donos do poder e buscar que esse debate, esse diálogo aconteça. É sempre possível? É sempre fácil? Evidente que não. Mas é que é necessário se ter isso. Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Você deve conhecer esse trecho. Lewis Carroll está longe de ser um autor de livros infantis. Alice no País das Maravilhas é uma obra-prima, em que Alice pergunta ao gato para onde ela deveria ir. E o gato diz: para onde você quer ir, dona Alice? E aí vocês conhecem a decorrência dessa frase. Sem objetivos, não há estratégia. Ok, vamos lá. Agora, voltando à pergunta do André, boa noite. Professor, desaprender significa abrir mão de conquistas, coisas que talvez te trazem orgulho. Isso talvez explique a negação. Como trabalhar essa dor do desapego? Tem um motivador que leva a pessoa a desaprender? Olha, talvez eu não seja completamente competente para responder isso tecnicamente. A gente precisa ter humildade intelectual. Acho que a gente tem que consultar um pouquinho as teorias sobre andragogia, sobre psicologia cognitiva. Eu vou dizer sobre mim. Eu vou dizer sobre mim e achar que é o seguinte: em certo momento, eu também achei que eu estava cristalizado. A gente faz tantas coisas na vida. Eu vim numa família relativamente pobre e que eu ascendi socialmente de maneira relativamente relevante. E que lá pelas tantas me parecia relativamente satisfeito com aquilo, conformado com aquilo. E a satisfação, a meu ponto de vista, é o grande problema. Quem está satisfeito quer estar aonde já está. É o processo de insatisfação que decorre a mudança. Enquanto não houver insatisfação, não há mudança. Quem está satisfeito fará todo o esforço para ficar onde ele já está. Eu senti um pouco isso comigo. Eu tive que buscar processo de insatisfação, em certo sentido. Claro que eu não estou dizendo viver angústias ou tristezas, mas a insatisfação do bem, que nos provoca a mudança. De novo, a gente vive um mundo que busca satisfação, até com um certo nível de romantização dessa questão. Em verdade, eu espero que a gente seja muito insatisfeito. O Paulo Freire mostrava que a lógica da educação
É uma lógica da fogueira. Quer mais insatisfação do que a fogueira? Meu amigo, deve doer as nádegas, não é isso? Que me faz mover para o outro lado. É claro. Olha só, o Rafael Fuentes aqui busca uma ligação ligando metodologias ágeis. Sinto que por vezes, Feio Fast faz trabalharmos em iniciativas contrárias às definições estratégicas. E, ao contrário também, a demora para a definição de aspectos estratégicos atrasa as implementações e execuções. Então, ele pergunta, como você vê a relação entre o planejamento estratégico com as metodologias ágeis? Pergunta muito interessante do Rafael. Eu tenho a dizer o seguinte, fazendo digamos assim, uma digressão histórica nas teorias administrativas, as teorias administrativas sempre tiveram uma certa característica de ondas e modismos. Isto é, que a gente tem, num certo momento, umas certas práticas que são consideradas as melhores, mais adequadas necessariamente. Vimos isso com o controle da qualidade total, sistemas RPs, reengenharias, uma série de coisas. Claro que cada uma delas trouxeram legados muito bacanas e interessantes. O mesmo se passa hoje com um conjunto de métodos, entre eles o ágil. Eu não sou especialista no tema. Porém, eu tenho a impressão de que a gente tem que ter atitude intelectualmente madura. Quer dizer, trazer o que é bom do ágil sem perder, digamos assim, aquilo que, digamos assim, chamamos de vamos chamar de longo prazo. Digamos assim que é uma espécie de olho no horizonte futuro, mas com a execução nas mãos do presente. O nosso olhar chega longe, as nossas mãos vão até um certo lugar. Eu vou lá e continuo com as mãos nesses lugares, fazendo coisas que levarão aquele olhar. Eu tenho medo que algumas empresas acabam por, digamos, ter foco no ágil, mas ágil para quê? Qual é a proposta de valor que estamos correndo? Quais são os grandes porquês que a gente está respondendo? Muitas vezes, algumas startups, não estou dizendo todas, longe disso, mas estão buscando exit, estão buscando quando vai chegar esse dinheiro, e todo o meu compromisso é um compromisso de curto prazo. Então, a gente precisa entender a boa combinação das duas coisas. Arthur aqui está dizendo que eu fiz parte da banca de mestrado dele. Legal, Arthur, me lembro bem. Eu queria te parabenizo aí, mestre. E aí ele faz a pergunta, né? Como incutir nas empresas a visão do pensar estrategicamente, se até mesmo o pensamento estratégico muitas vezes é negligenciado? Quando o planejamento estratégico é negligenciado. Olha, eu acho que tem algumas coisas, né? A mudança empresarial é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Mas eu acho que partem dos seguintes pontos. Primeiro, nós temos que ter engajamento de liderança. Enquanto os grandes mobilizadores dos recursos da corporação não tiverem essa internalização, a gente não vai conseguir muita coisa. Então, nós vamos precisar que isso aconteça. Eu confio no processo educacional. Eu mesmo já conduzi diversas vezes por meios de processos, digamos, education-like, certo? Do tipo, que tinham inicialmente o objetivo de ser educacional, mas era também transformador. Que por meio de abrir a mente, a gente abria as ações. De novo, a filosofia pragmatista. As pessoas agem conforme dão atenção. Se elas estão olhando por curto prazo, para as coisas que estão acontecendo agora, o fornecedor não entregou, não sei das quantas, elas nunca agirão por longo prazo. Nós temos que mudar a atenção das pessoas. Não é simples, às vezes tem que mudar as regras de governança, as regras de governança conduzem para desse processo. Deve depender de um caso a caso danado, não é isso? Mas pergunta muito boa, viu? Legal. Okay. O Elber Mazaro pergunta, quais práticas você recomenda para quebrar o padrão e pensarmos, considerando que a tecnologia e os algoritmos estão feitos para nos trazer infos do que gostamos e acreditamos e soluções prontas? Ou seja, mais do mesmo, reforços e, consequentemente, menos inteligência, Googles, Wazes, o que gera polarização. Bela pergunta do professor Elber Mazaro, nosso colega. Assim, eu tenho a impressão, Elber, que, enfim, nós já dialogamos isso algumas vezes e isso não é um processo fácil, que a gente tem que ter autonomia. E a principal autonomia é intelectual. Eu aprendi ao longo da minha vida, sobretudo como professor de MBA, eu era um pouco seguidor no passado. Aquilo que saía no exame era a primeira coisa que eu apresentava numa aula de MBA. Hoje eu acho que a gente tem que ser autônomo intelectualmente. Eu não posso aceitar tudo que eu leio, muito menos numa sociedade científica como vivemos. Isto é,
Pessoas que acordam de manhã cedo, abrem sua story ali do Facebook, do Instagram, seus grupos de WhatsApp, e acreditam que por ali estão obtendo a verdade. E sim, formando, na verdade, mais introjeção a bolhas ideológicas. O que a gente precisa ter é treinar a autonomia. O que eu penso a esse respeito? Que, na verdade, deveríamos treinar desde a tenra infância. A gente tem, na educação brasileira, até uma educação de reprodução, de memorizações. Nós temos que largar isso. Outra coisa é que a gente precisa ter melhores fontes de consulta. Eu continuo achando, como talvez um professor meio velho já, não é isso, Marcelo? De que a gente precisa ler livros. A leitura dos clássicos ainda continua sendo importante. Eu tenho a impressão de que a gente tem que jogar fora o velho, não o antigo. E abraçar o novo, não as novidades. E essa maturidade de estar nesse termo vai ser bastante importante. Se lá pelas tantas a gente achar que está sendo demasiadamente influenciado por isso, vamos ler os bons livros. Eu tenho um slidezinho só para fazer uma finalização depois, Marcelo, só para te avisar aqui. O horário realmente chegou ao fim, então pode ficar à vontade para fazer os comentários finais, professor. É certeza que eu vou colocar algum poema no final. Certas pessoas costumam colocar poemas no final das apresentações. Mas eu tenho uma palavra só que eu acho que vale a pena colocar, e eu vou ser muito, muito breve para respeitar o tempo de todos. Há uma autora muito interessante, a Florence Nightingale, uma enfermeira que foi conhecida por, enfim, ela é uma liderança feminina e eu fico muito, tenho muito orgulho de poder falar ao final da minha apresentação de uma liderança feminina. Ela disse que na guerra, e ela foi muito conhecida na Guerra da Crimeia, no século XIX, século XX, que é necessário na guerra certa coragem e até um pouco de insanidade. Entrar na trincheira de batalha, olha para frente e vê inimigos poderosos e armados, mas não tem outra coisa a fazer, senão seguir. Portanto, é necessário um pouco de insanidade controlada. Quer dizer, a estratégia hoje é muito menos ordem, muito mais ousadia. Estratégia hoje não se pode olhar apenas uma perspectiva analítica, organizada, metódica. Isso é importante, mas eu tenho que colocar elementos de ousadia. Nosso país precisa disso, dessa ousadia bem respaldada, de quem estuda e vê o que está fazendo. Não estou dizendo muito mais o jazz do que a banda adolescente que não sabe de música. Eu, pelo menos, tive uma assim, eu não entendia nada de música. Certo? Mas essa ousadia que a Florence Nightingale nos traz e que eu reproduzo aqui com o respeito a esta autora e outros, e também com respeito a todos os falecimentos que tivemos até hoje no Brasil pelo coronavírus, pelo Covid-19, que eu acho que nós temos que, todo momento que a gente conversa, relembrar com respeito às quase 60 mil pessoas que faleceram dessa triste doença. Quero deixar a todos vocês muito obrigado pela atenção nesse dia frio. Espero que todos estejamos com saúde. Muito obrigado. Agradecemos a participação dos senhoras e senhores neste webinar da série Gestão Empresarial Covid-19, Desafios Empresariais. E agradecemos as seguintes instituições pelo apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado ao professor Edson Barbeiro pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também à equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta, trataremos do tema Comunicação e Inteligência Emocional, com a professora Lina Nakata. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como os anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal de YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Uma boa noite e até a próxima.